Unidos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Neste momento, convido você, fique de joelhos mais uma vez, com suas mãos em oração. Oremos. Pai eterno, santo Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos por esta oportunidade que você nos concede estarmos nesta manhã, nas primeiras horas, para juntos buscarmos o refrigério do teu Santo Espírito. E rogamos, Senhor, que o mesmo nos conduza, nos guie neste momento do estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus queridos, eu estava meditando na letra do hino que nós acabamos de cantar, e tem um trecho que fala que ele é forte em mim, e o quê? E me fortalece e me guarda de pecar. E é exatamente a respeito desse assunto que nós iremos abordar. Eu trouxe uma meditação baseada no livro Vendo pela Fé, vocês todos conhecem aqui esse livro, Jones Wagner, que esse capítulo fala a respeito do poder do perdão. Está baseado em Mateus capítulo 9, você pode abrir, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. O verso 2 a 8. Diz o seguinte: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensares mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, meus queridos, nós temos aqui uma situação de um homem paralítico, e que esse homem almejava não somente a cura física, mas a espiritual da alma, a cura da alma. A maior necessidade daquele homem era ouvir de Cristo: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, ela fala o seguinte: muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Todavia, ele não se recusava a curá-los. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado, e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. E aqui no texto, no livro, fala o seguinte, que os cristãos, eles costumam dizer: posso entender e acreditar que Deus perdoará meus pecados, mas é difícil para mim crer que Ele pode me guardar de pecado. Eles têm muito a aprender sobre o que significa perdão dos pecados. É verdade que muitas vezes eles têm uma certa paz em acreditar que Deus perdoa seus pecados, mas se privam de muitas bênçãos por não conseguirem compreender o poder do perdão. E esse homem paralítico, Ellen White fala que foi Jesus que o convenceu a ir até ele. Quando ele estava em sua casa, foi Jesus que o atraiu. Olha aqui. Porque tudo é Cristo. Quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, quem fez esse trabalho, a obra foi Cristo. A confissão, o arrependimento é somente o resultado do que Cristo fez. E aquele homem em sua casa, ele ouviu a respeito de Cristo. Então despertou nele a esperança. Ele carregava uma vida enfadonha, uma vida pesada, cheia de culpa, cheia de remorso por conta dos seus pecados, e Satanás o acusava. E aquela doença, aquela paralisia, era o resultado dessa mente pesada, dessa mente fechada, cheia de culpa, cheia de remorso. Por não ter essa esperança, por não ter a certeza que os seus pecados foram perdoados. Então, certo que quando ele é conduzido pelos seus amigos até Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus fala para ele é o seguinte: Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque o que aquele homem almejava era a cura da alma, a cura da mente.
O que ele almejava era que aquele peso que ele carregava, aquela culpa, aquela tormenta fosse tirada da sua vida e produzisse paz. E paz é o que nós precisamos. Muitas vezes nós carregamos culpas, carregamos remorsos, por conta da dúvida que nós temos da palavra de Deus, que nos perdoa, que diz que nós somos perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós cremos nisso? Não cremos. E nós ficamos dias após dias sendo atormentados por aqueles pensamentos automáticos, Satanás nos acusando: você é pecador, você fez isso, você é indigno. E a gente fica com aquele peso curvado, ficamos curvados, ficamos tristes, depressivos. E 1000 pensamentos passam em nossas mentes, de desespero, até para abandonar a fé. Porque não cremos na palavra de Deus. Que Jesus perdoa nossos pecados. Amém. Você sabia que muitas doenças que as pessoas sofrem são resultado de depressão mental? De 10 doenças, 9 têm sua origem na mente. E muitas delas são causadas por sentimento de culpa, de remorso, de medo. Quantos têm medo de Deus? Quantos têm medo que seus pecados não foram perdoados? Quantos vão a Cristo, mas confessam, mas depois se levantam e ficam ainda com dúvida? Eu fui perdoado? E a gente permite que esses pensamentos nos levem a situações, comportamentos que não agradam a Deus, porque nós duvidamos da palavra. Queridos, os milagres que Cristo operou neste mundo foram escritos para que nós creiamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por isso que os milagres foram escritos. E aqui nessa situação, nessa cena, quando Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados, porque Jesus via o desejo daquela alma, desesperada. O que aquele homem queria ouvir era: os teus pecados estão perdoados. Imagine a sensação agora daquele homem, a paz que reinou em seu coração quando ele ouviu Cristo falando isso. Imagine só, ele estava em sua casa, lá atormentado por esses pensamentos, e a doença era resultado dessa culpa que ele carregava, e agora ele ouviu falar de Cristo. E ela fala que foi Cristo que o atraiu para si. Então, renovou a sua fé. E ele pediu para os seus amigos. E Jesus ficou admirado com a fé dos amigos. Porque como a casa estava aglomerada de gente, Jesus está na casa de Pedro, estava aglomerada. O que eles fizeram? Levantaram ele e o desceram pelo telhado. E ele pairou ali, diante de Cristo. E quando Jesus colocou o olhar nele, viu a necessidade daquele homem, a dor que ele carregava, o peso do pecado, a sua culpa. E a primeira coisa que Jesus falou: filho, os teus pecados estão perdoados. E ali produziu paz naquele homem. Porque há poder na palavra de Cristo. E a palavra de Cristo produz paz. Eu me recordo de uma experiência do Gabriel Estevão, um jovem que esteve envolvido com satanismo e se converteu. Hoje é Adventista do sétimo dia. E quando ele teve um encontro com Cristo, ele ficou 4 horas diante de Cristo. E a primeira coisa que Jesus falou para ele foi: tenha paz. E ele fala que ele teve uma sensação como ele nunca teve antes. Uma experiência. Há poder na palavra de Cristo. E os escribas, irmãos, eles não acreditavam que Jesus podia perdoar pecados. E para mostrar que tinha poder para perdoar pecados, Jesus curou o paralítico. Este milagre foi realizado com o objetivo de ilustrar a obra de perdoar o pecado e demonstrar o poder que ele procede. Ele me guarda de pecados, mas muitos cristãos duvidam disso. Ele me perdoa, mas também ele vai me guardar de cometer aqueles delitos novamente. Muitos duvidam. E para demonstrar o poder que dele procede, Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para que você conheça o seu poder de perdoar pecados. Quando Jesus se deparou com aquela mulher que foi apanhada de adultério, ele falou o que para ela?
eu não te condeno, vá, não peques mais. Ela creu na palavra de Cristo. Ela creu. E daquele dia em diante foi uma nova vida. Não pecou mais, porque ela se firmou na palavra. Se firmou na palavra de Cristo. E é isso que nós temos que entender, que o poder emana todo de Cristo. Por nós mesmos nós não temos força para vencer o mal. Por nós mesmos nós não podemos vencer o pecado. Mas quando nós nos apoiamos na palavra de Cristo e cremos nesta palavra, imediatamente acontece um milagre. É instantâneo. E ela vem falando em outro livro sobre Caminho a Cristo, sobre o paralítico, Cafarnaum, que ela fala que quando ele abriu o coração a Jesus Cristo, quando ele fala, levanta-te e anda, na mesma hora ele foi curado. Ele creu. Teve fé. E para que você conheça o seu poder de perdoar pecados, assim o poder demonstrado na cura desse homem é o poder que lhe é concedido no perdão dos seus pecados. Observe cuidadosamente que o efeito das palavras de Jesus continuou após elas serem ditas. Elas fizeram uma mudança no homem, e essa mudança foi permanente. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele creu. Levanta-te e anda. Pelo poder da fé, ele levantou. Pelo poder da palavra de Deus. E quando Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados, levanta e anda por uma nova vida, uma vida de vitórias, você tem que crer que dali em diante você vai ter uma vida de vitórias sobre o pecado. O mesmo se dá com o perdão dos pecados. É natural pensar que quando Deus perdoa seus pecados, a mudança está nele e não em você. Que ele finalmente deixa de ter qualquer queixa contra a sua pessoa. Isso sugere que Deus tinha algo contra você. Mas não é bem assim. Deus não é homem, ele não guarda rancor de ninguém. Ele nos perdoa não porque age no coração dele algum ressentimento contra nós, mas por causa de algo em nosso coração. Deus está completamente certo, você está inteiramente errado. Então Deus o perdoa para que também possa estar em plenamente harmonia com ele. Você possa estar plenamente em harmonia com ele. Nós não entendemos o caráter de Deus, do Pai. Nós não compreendemos esse caráter. Nós imaginamos o Pai no seu trono, com uma vara em mãos, pronto a castigar aqueles que andam em desobediência. Mas o Pai, ele é amor. Ele é amor. E o Filho falou para o discípulo, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus era a expressa imagem do Pai neste mundo. O caráter do Pai estava sobre Cristo. O Filho foi revestido do caráter do Pai. Bondade, misericórdia, amor. E nós vemos aquele Pai carrasco, duro. Não, queridos. Deus é amor. Deus está o tempo todo indo atrás do homem para perdoá-lo e também dar poder para que ele possa deixar o pecado, vencer o pecado. E para ilustrar o perdão do pecado, Jesus disse ao homem paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou-se e, obediente à sua voz, ele pegou a sua cama e andou. O poder que estava nas palavras de Jesus levantou-o e o tornou são. Há poder na palavra de Cristo. O poder que removeu sua paralisia, lhe deu força, permaneceu nele enquanto manteve a fé. A fé de ontem não é suficiente para hoje. É fé em fé que nós vencemos. Se você não tem fé hoje, você não vai vencer. E se nós perseverarmos, se nós nutrirmos esta fé dia após dia, nós iremos ter uma vida de vitórias, dia após dia. Porque isso é certeza, irmãos. A palavra fala o quê? Resplandece, levanta-te e resplandece. Está escrito na palavra de Deus. Levanta e ande. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Amém. A palavra está falando isso. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Ele nos fortalece.
a gente lê muito rápido, a gente não para analisar os textos. Eu te fortaleço. Fortalece para vencer o mal. Eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Está na palavra, irmão. Nós temos que crer na palavra. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, disse Salmo de Davi. A vida nas palavras de Deus. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A palavra recebida com fé traz o espírito e a vida de Deus à sua alma. Então, quando ouvir as palavras, filho, tem bom ânimo, que os teus pecados são perdoados, e recebê-las em arrependimento como as palavras vivas do Deus vivo, você recebe uma nova vida e se torna uma pessoa diferente. É o poder do perdão de Deus, somente isso que guarda de pecar. Se você continuar pecando depois de receber o perdão, é porque não entendeu a plenitude da bênção que lhe foi dada no perdão dos seus pecados. E quando eu levo essa mensagem para as igrejas a respeito do poder do perdão, eu vejo no semblante das pessoas esse ar de desespero, de medo, porque eu já estava nessa condição também. De não entender a maravilha do poder do perdão. O perdão que Jesus oferece. De estar naquela situação, envolvido naqueles sentimentos ruins, pessimistas, de condenatória, a questão que a gente se sente condenado. E a gente não tem essa segurança, essa fé, essa confiança no Pai. E nós ficamos com depressão, ansiosos, porque olhamos para a nossa condição. E não acreditamos que há um Deus, há um Cristo bendito que intercede por mim e por você. E que pode nos perdoar, e que nos perdoa, e nos purifica de todo o pecado, e além disso nos dá poder para vencermos, para não pecarmos mais. E quantas vezes você faz algo, e você fica com a consciência pesada, eu fiz de novo, aconteceu, e se condena, e fica nisso martirizando, só falta um chicote, né, para bater nas costas. Porque não cremos. E Ellen White fala que quando você cometer algum pecado, corra imediatamente para Cristo. Imediatamente. A questão é que a gente fica lá, ó, pensando, parando. Não é que vamos ter aqui uma vida de libertinagem, sabe? Liberal, não é isso. Mas a palavra fala, fino estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se, condição condicional. Conjunção condicional, na verdade. Alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. Então, antes do se, alguém pecar, temos estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, eu me apoio na palavra para não pecar, porque há poder nela. E para finalizarmos, na história lemos que o homem recebeu nova vida. Sua condição de paralisia era o definhamento de sua vida natural. E ele estava parcialmente morto. As palavras de Cristo deram-lhe nova vida. Esta nova vida, dada ao seu corpo, permitiu-lhe andar. Esta é uma ilustração para você da vida invisível de Deus que ele havia recebido nas palavras. Seus pecados são perdoados. E o que o tornou uma nova criatura em Cristo. Queridos, hoje há muitas pessoas em paralisia. Muitas pessoas paralíticas espirituais. Muitas pessoas que não estão libertas do poder do pecado. Muitas pessoas que vivem uma vida depressiva, uma vida angustiada. Cheia de remorso, cheia de culpa, ressentimento, mágoas, aborrecimentos. Pessoas com temperamento colérico, com temperamento azedo. Só mágoas, só ressentimentos, só culpas. Não receberam, ainda não experimentaram o poder do perdão de Cristo. Porque quando Cristo nos liberta, nós temos uma vida transformada, uma vida alegre, uma vida regozijante no Senhor. Uma vida de felicidade. E pessoas que carregam esses sentimentos ruins, esses sentimentos pesados, são ásperas, são amarguradas, é porque carregam culpas no coração. É que não foram libertas pelo poder de Deus. Não que ele não queira curá-las, é porque elas não permitem que ele opere.
Elas não consentem, elas não creem na palavra do Senhor. Quando você se depara com uma pessoa assim, amargurada, já viu isso? Pessoas amarguradas, ásperas, grossas, é porque a vida dela, por dentro, está assim. Elas só estão externalizando o que está dentro delas. Elas carregam culpa, carregam mágoas, carregam situações da vida que elas trouxeram e não trabalharam aquilo, não foram libertas. E elas jogam as pessoas. Mas elas estão falando o quê? Eu estou sofrendo, me ajude. E unicamente quem pode ajudar é Cristo. É Cristo. Irmãos, eu quero finalizar citando outra vez o livro. Fala o seguinte. Romanos 3, 23 e 25 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, perdoados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha só esse texto. Vamos analisar esse texto. Paulo falando: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Justificação é perdão. Justiça é obediência. Justificados, perdoados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. E Paulo também vai falar: justificados, pois, mediante a fé, perdoados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos perdoados, nós temos paz. E é paz que eu e você precisamos. É da paz de Cristo. Queridos, porque a palavra está falando, e eu me apoio nesta palavra e vivo conforme esta palavra. Eu tenho que viver conforme a palavra, porque ela já está me falando como é que eu tenho que viver. Até seus pensamentos têm sido maus. Você pecou, toda a sua vida tem sido de pecado, de desobediência. Até os seus pensamentos. Jesus fala em Marcos, capítulo 7, 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultério, fornicação, lascívia, morte, roubo. É isso que contamina o homem. Irmãos, e ter uma mente carnal significa morte. Morte. E este livro vem relatando que quando nós estamos numa vida carnal, nós estamos em adultério. Estamos em adultério. Nós estamos em inimizade com Deus. Porque nós temos uma mente carnal. Portanto, sua vida de pecado é uma morte viva. Se não for libertado, morrerá uma morte eterna. Você não tem capacidade de obter a justiça da santa lei de Deus. Então ele, em sua misericórdia, cobre com sua própria justiça quando você crê. Como dom gratuito das riquezas de sua graça, ele o torna justo, obediente. Ele faz isso através de suas palavras. Ele declara: fala sua justiça sobre você por meio de sua fé no sangue de Cristo. Nele encontra-se a justiça de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Quando a justiça de Deus é declarada sobre você, seu pecado é removido. Amém? Amém. Deus remove sua vida pecaminosa, substituindo-a por sua própria vida justa. Esse é o poder do perdão, para compreendermos as grandezas do Senhor. Mas que em nome do Senhor Jesus, porque há poder na sua palavra, e quando ele fala, acontece, nós iremos compreender a magnitude, a maravilha deste perdão. Queridos, claro que sim, pois é uma manifestação do amor de Deus que excede todo entendimento. Mas é possível crer e perceber o fato e então ter toda a eternidade para estudar a maravilha disso. Leia e releia a história da cura do paralítico e medite nela, até que ela se torne uma realidade viva na sua vida. Leia e releia, irmãos. Medite, porque os milagres foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso nós temos que meditar nessas passagens, nós temos que tirar momentos, tempo de qualidade, meditando nos milagres de Cristo. Para que esses milagres que ocorreram na vida daquele povo possam ser reais em nossas vidas. E Jesus ficou admirado pela fé de pessoas que não eram do seu povo.
Ele fala, nunca vi tamanha fé vinda de um homem romano. Ele fala o quê? Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentaram à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Esses muitos que vão vir do Oriente e do Ocidente não são povos de Israel. São de fora. Vão se assentar naquele dia no reino com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os filhos da luz, aqueles que professam ser seguidores de Cristo, serão lançados fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, por causa da incredulidade. Sabe por que não acontecem tantos milagres em nossas vidas? Por conta da incredulidade. E Jesus não ficou muito tempo em Nazaré por conta da incredulidade do povo. Ficou só 2 dias lá e não operou muito. Por conta da incredulidade. E hoje está a mesma coisa. Nós não vimos muitos milagres por conta da incredulidade. Nós não cremos que Jesus nos perdoa por conta da incredulidade, que Ele nos guarda de pecado, nos transforma, nos restaura por causa da incredulidade. Irmãos, se eu creio de todo o coração naquela palavra, imediatamente acontece um milagre. Está escrito. Está escrito. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos cair aos seus pés. E se alguém aqui precisando da cura da alma, como aquele paralítico, que neste momento você abra o coração, Senhor. Que neste acampado, neste congresso, você possa se render a Cristo e permitir que Ele opere em sua vida. Ellen White fala que maravilhosa será a transformação operada naqueles que pela fé abrem a porta do coração ao Salvador. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vamos fazer uma oração? Oremos. Santo Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Senhor, porque há poder na Tua palavra. A Tua palavra diz que nós somos perdoados quando nós confessamos nossos pecados e vamos a Jesus Cristo. E Ele nos purifica de todo o pecado e nos dá paz. E é paz que precisamos. Aquele homem paralítico precisava ouvir de Jesus, filho, os teus pecados estão perdoados. E foi o Senhor Jesus que o atraiu para si, que o conduziu, que o convenceu a ir até Ele. Ah, que maravilha! Jesus sabia que havia um homem naquela terra que estava paralisado por conta das consequências de uma vida de remorso, de culpa. E foi definhando, estava angustiado, desesperado, mas ouviu de Cristo e surgiu esperança em seu coração. E lá ele confessou seus pecados e foi conduzido até Cristo e ouviu: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele confessou primeiro e depois recebeu o perdão. Que maravilha! Nós temos que crer, meu Deus, que o Senhor nos guarda de pecar também. Que há poder no teu perdão para não fazermos mais o mal, porque está escrito: filho, estas coisas escrevo para que não pequeis. A palavra que está falando. E há poder nesta palavra. Queremos crer nestas promessas. Queremos olhar para as promessas, para onde o Senhor está apontando. Satanás quer que nós olhemos nossos sentimentos, nossa condição, e fiquemos desesperados, angustiados, com medo, mas o Senhor quer que nós olhemos para as promessas, infinitas promessas da palavra de Deus.